O título da nossa mensagem hoje é O Convite de Jesus. Jesus tem um convite para a sua vida, para as nossas vidas essa noite. Mateus capítulo 11, a partir do versículo 25 em diante, a palavra do Senhor diz assim: Naquela ocasião, Jesus orou da seguinte maneira: Pai, Senhor dos céus e da terra, eu te agradeço porque escondeste essas coisas dos que se consideram sábios e instruídos, e as revelaste aos que são como crianças. Sim, Pai, foi do teu agrado fazê-lo assim. Meu Pai me confiou todas as coisas. Ninguém conhece verdadeiramente o Filho a não ser o Pai, e ninguém conhece verdadeiramente o Pai a não ser o Filho, e aqueles a quem o Filho escolhe revelá-lo. Venham a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo, deixem que eu lhes ensine, pois sou manso e humilde de coração, e encontrarão descanso para a alma. Meu jugo é fácil de carregar, e o fardo que lhes dou é leve. Amém. Senhor, fale conosco nessa noite. Nós desejamos ouvir a Tua voz, desejamos que essa palavra enche os nossos corações e transforme as nossas vidas, Senhor. Nós queremos muito isso, te pedimos que qualquer distração, meu Deus, que vier, Senhor, a nos atrapalhar, que o Senhor retire da nossa mente, para que nós possamos dar atenção ao que o Senhor quer tratar com cada coração aqui. É isso que nós te pedimos, Senhor Jesus, é isso que nós te pedimos, Pai querido, que o Teu Espírito Santo fale conosco e nos dê entendimento da Tua palavra. Em nome de Jesus oramos. Amém. E graças a Deus. Amém. O convite de Jesus, irmãos. Nesses capítulos 11 e 12, os capítulos 11 e 12 de Mateus, eles estão interligados. Nos capítulos 11 e 12 de Mateus, Jesus ele vai se deparar com pessoas diferentes reagindo ao seu ministério, reagindo à sua mensagem. Nesses dois capítulos, depois, se você puder ler em casa, você vai ver que nós vamos encontrar pessoas reagindo à mensagem de Jesus, reagindo à pessoa de Jesus, como é que eles recebiam o Senhor. E de um lado, quando você for ler, você vai encontrar pessoas que tinham indiferença ao Senhor, pessoas que não se importavam com o Senhor Jesus, pessoas que não davam atenção ao que Ele estava realizando, ao que Ele estava fazendo, eram indiferentes à presença do Mestre. E também tinham as pessoas que rejeitavam abertamente. Tinham pessoas que eram indiferentes e outras que eram deliberadamente assim contra Jesus. Rejeitavam logo de cara a sua mensagem e qualquer coisa que Jesus viesse a falar, ao ponto de se colocar contra ele, acusar ele e no fim levar ele até a morte. Pensando nessas pessoas, que tiveram êxito ao levar Jesus até a morte. Mas o próprio Senhor Jesus, ele declarou na sua palavra que ninguém toma a vida dele, ele mesmo a dá. Ele entregou a vida por nós, ninguém tomou a vida de Jesus. Então, mas essas pessoas se colocaram contra o Mestre, contra o Senhor, abertamente declarando: ele quebra a lei, ele é contra o Senhor, ao ponto de dizer, inclusive, que os milagres que Jesus realizava era pelo poder do diabo. Ao ponto de chegar ao ponto, nesse extremo, de dizer: não, Jesus ele está aqui realizando milagres pelo poder de Beelzebul, pelo poder do diabo. Esse era o ponto que as pessoas tinham para até recusar o Senhor Jesus, para rejeitar a presença dele. Tem uma coisa que eu ouvi há um tempo atrás, e é muito verdade, irmãos. Não existem ateus, existem aqueles que não querem crer que Deus existe. É uma coisa diferente, sabe? Porque pensando com a inteligência, com a lógica, se o ser humano ele pensar, ele vai ver que não tem como todas as coisas que existem, o universo, o cosmos, tudo que foi criado, vir do nada, vir de um acidente, vir de uma coisa espontânea que foi gerando outra coisa e outra coisa. Não tem como. As mentes mais brilhantes da face da Terra, durante a história, exatamente, Maite, reconheceram que existe um Criador, que existe alguém por trás de todas as coisas, mas mesmo admitindo, eles querem se manter à distância do Senhor,
querem se manter à distância de Deus. Não tem como negar que tudo que existe foi criado por alguém. As Escrituras vêm para apresentar quem é esse Criador. Deus é o Criador de todas as coisas, mas as pessoas querem negar ao Senhor. Da mesma maneira, quando Jesus veio à terra, se apresentou, mostrando de várias formas que Ele era o Messias, que Ele era o escolhido de Deus, que Ele era o próprio Deus diante dos homens. Mas ainda assim as pessoas faziam questão de rejeitar a sua mensagem, serem indiferentes à sua presença e ao que Ele realizava, irmãos. Mas por outro lado, existiram aqueles que receberam Jesus. Nós vemos aqui nessa história que houve muitas e muitas pessoas que receberam o Senhor. Então, de um lado, sim, sempre vão haver as pessoas que vão rejeitar e vão ser indiferentes ao Senhor, mas de um outro lado existem as pessoas que vão aceitar o convite de Jesus, que vão responder ao convite de Jesus. E eu gostaria que a gente pensasse um pouco sobre esse convite que Jesus faz aqui nesse texto. Eu queria que a gente pensasse a quem é feito esse convite, para quem é esse convite, quem faz esse convite, e no final, que convite é esse que Jesus está fazendo? Primeira coisa que nós vemos no texto que nós lemos, no versículo 25, irmãos, é que Jesus louva, adora ao Pai, porque as verdades do reino estão ocultas àqueles que se consideram sábios e inteligentes. Aqueles que se consideram sabichões, aqueles que consideram sabidos demais. A Bíblia diz que o Senhor Jesus louva ao Pai, dizendo assim: olha, obrigado, Pai, porque o Senhor escondeu as verdades do reino de pessoas assim. E o Senhor revelou aqueles que são como as crianças. Para nós hoje, nós valorizamos muito as crianças. As crianças são importantes. Quem mexe com a criança se ferra, não é verdade? Mas naquela época as crianças não eram tidas como importantes. As crianças não eram tidas como, assim, valorizadas. Não, elas eram ignoradas. Porque elas, aos olhos daquelas pessoas, não tinham nada a oferecer. Jesus vai dizer: obrigado, Pai, porque o Senhor revelou as verdades do reino a esse tipo de pessoa. Porque Jesus, irmãos, não está falando aqui especificamente sobre crianças, mas pessoas que são como crianças. Aos pequeninos, aqueles que não têm nada a oferecer, aqueles que não têm como retribuir a bondade feita, aqueles que admitem que necessitam de ajuda. Jesus está fazendo uma crítica aos sábios e inteligentes daquela época. E interessante que na minha versão coloca assim: aqueles que se consideravam sábios e instruídos. E aqui Jesus está fazendo uma crítica a dois tipos de pessoas. Lembre que eu falei que existiam aqueles que eram indiferentes e aqueles que rejeitavam Jesus. Os que rejeitavam Jesus eram esses sábios e inteligentes, eram os mestres da lei, os fariseus, eram os líderes de Israel, eram aqueles que tinham o conhecimento, mas não transmitiam o conhecimento da maneira correta. Ao invés disso, eles estavam impedindo as pessoas de chegarem ao reino de Deus, porque eles estavam fechando as portas do reino para essas pessoas. Jesus vai dizer em Mateus capítulo 23 que eles não somente impediam, como eles mesmos não entravam no reino. É um tipo de pessoa que não só quer que você não creia, ela também não quer crer. Ela não quer que você creia e ela não quer crer nisso. Então ela se coloca numa posição de impedir as pessoas de crerem em Jesus. Era assim que os fariseus e mestres da lei estavam agindo. Também no capítulo 23, Jesus vai dizer: olha, vocês colocam fardos pesados sobre as pessoas. Vocês colocam fardos pesados sobre aqueles que querem chegar até o reino. Então nós vimos que os mestres da lei, os fariseus, além de rejeitar Jesus, eles estavam se colocando como empecilho para as pessoas crerem no Mestre, irmãos. Estavam colocando jugo pesado, estavam colocando restrições. Para você ser salvo, você precisa fazer isso. Para você ser aceito por Deus, você precisa fazer aquilo. E começavam a criar regras e mais regras para que as pessoas assim se afastassem de Deus. Então,
A vida já não era fácil naquela época, as pessoas já carregavam o fardo da vida. As pessoas naquela região eram pobres, sofridas, enfrentavam perseguições muitas vezes, cobranças altíssimas do Império Romano que governava aqueles locais. Além disso, elas não tinham o direito de se chegarem a Deus, porque aqueles que eram responsáveis por facilitar a entrada dessas pessoas estavam impedindo essas pessoas de entrar. Esses eram os fariseus e mestres da lei, estavam impedindo, sendo pedra de tropeço para aqueles que queriam chegar até Jesus, aqueles que queriam chegar até o reino de Deus. Tem um teólogo e um pastor chamado Paul Washer. Ele é muito conhecido, Paul Washer. Depois, se você colocar no YouTube, você vai ver que ele tem várias pregações. Teve uma conferência, um evento recentemente, que ele foi questionado sobre o seguinte: pastor, qual é a maior ameaça para o nosso tempo hoje, para a nossa geração? E ele respondeu sem titubear: são os pastores. A maior ameaça, e ele é pastor, a maior ameaça para a nossa geração são os pastores. E ele vai explicar o porquê. Ele começa a explicar dizendo: olha, se nós encontramos igrejas que são fracas de Bíblia, não são bíblicas, não são igrejas que oram, não são igrejas que amam, muito provavelmente é porque os pastores dessas igrejas não têm apego realmente à Bíblia, não oram realmente, não amam realmente. Ele vai dizer que a saúde da igreja está diretamente ligada à saúde do pastor. Se o pastor estiver saudável, muito provavelmente a igreja vai estar saudável. A igreja vai amar, vai cuidar, vai servir, vai orar, vai se importar realmente com a palavra. Mas se não tiver assim, ele vai dizer: é porque nós temos pastores e líderes fracos nessas igrejas. É porque nós temos pastores e líderes que estão se corrompendo com os pecados. São pastores e líderes que não estão buscando realmente ter conhecimento da palavra e não estão realmente querendo seguir o Mestre, seguir o Senhor Jesus. Então, provavelmente, nós teremos igrejas doentes, nós teremos igrejas fracas, nós teremos igrejas que não têm compromisso com o Senhor. Irmãos, isso aqui é algo realmente sério. É algo realmente sério, porque nós precisamos pensar o seguinte: se nós, pastores e líderes, se eu não estou conseguindo facilitar para você entender o amor de Deus, se eu não estou conseguindo facilitar para você entender o quanto Deus te ama, o quanto Ele te quer, eu sou o culpado disso, não é você. Isso é algo sério. E realmente a palavra de Deus fala que o Senhor iria, muitas vezes a Bíblia fala isso sobre os falsos pastores, homens que não iriam pregar realmente a verdade do Senhor, homens que não iriam ser fiéis realmente ao Senhor. Então, veja que difícil é. Se eu não estou aqui conseguindo facilitar para que você entenda o quanto Deus te ama, o problema está em mim. Porque Deus é amor, Deus é amoroso. Se você não consegue ter essa visão de Jesus, e o motivo, muito provavelmente vai ser porque eu estou trazendo para você uma impressão de Jesus que é errada. Porque a impressão que a Bíblia traz para nós é muito clara. É um Senhor que ama, é um Senhor que tem compaixão, é um Senhor que se importa com as pessoas. O que acontece muitas vezes, irmãos, é que os pregadores, nós pastores, trazemos uma impressão de um Jesus que é severo, de um Jesus que está irado, que quer pegar você se você errar, que se você escorregar e pecar, Ele vai lhe pegar a qualquer momento. Mas isso muitas vezes é reflexo da minha vida como pastor e pregador. Muitas vezes eu estou trazendo a minha personalidade e apresentando Jesus como se fosse eu, mas Jesus não sou eu. Eu não sou Jesus. Ele é muito melhor, muito melhor. Ele realmente é amoroso. Então, se eu estou trazendo um Jesus aqui para vocês, que é severo, e que se você cair, Ele vai pegar no seu pé, entenda, Jesus não é esse. Eu que estou errando na minha pregação, eu que estou errando na minha explicação, porque o Jesus da Bíblia é um Jesus que ama, é um Jesus
que nós vamos ver aqui, que é manso e humilde de coração. O pai decidiu esconder as verdades do reino de pessoas como pastores e líderes hoje em dia, que ao invés de facilitar a vida dos irmãos, das pessoas que querem a Jesus, estão colocando pedras de tropeço, estão colocando cada vez mais barreiras e barreiras, impedindo, colocando fardos pesados sobre a vida das pessoas. Não estão pregando o reino, estão pregando doutrinas humanas, não estão pregando verdades celestiais, estão pregando apenas opiniões de suas cabeças, de suas interpretações. Não estão trazendo realmente o Salvador, estão trazendo a sua personalidade. Estão se colocando como salvadores. Jesus vai dizer: obrigado, Pai, porque o Senhor escondeu as verdades do reino de pessoas assim. Mas não somente de pessoas assim, irmãos. Jesus louva ao Pai porque também escondeu as verdades do reino de pessoas que são indiferentes a Ele. Pessoas que não realmente, querem conhecer o Senhor, que não querem realmente conhecer a Jesus, consideram a mensagem da cruz loucura, assim como a própria palavra vai dizer. Pessoas que consideram a mensagem de Jesus nada, não dão valor realmente ao que o Senhor Jesus pregou e ensinou. São pessoas que estão indiferentes a Ele, pessoas que muitas vezes confiam no seu conhecimento, na sua sabedoria, na sua experiência, pessoas que vão considerar apenas o que pensam, o que acham. Mas Jesus disse, a palavra de Deus disse isso, que não é possível chegar até Ele pela sabedoria humana, não é possível chegar ao reino de Deus pela sabedoria que nós conquistamos essa terra. Muito pelo contrário, Ele vai dizer: olha, é por meio de revelação. Porque Jesus vai dizer assim: olha, Pai, obrigado porque o Senhor escondeu daqueles que se confiam no seu próprio conhecimento, daqueles que são pedra de tropeço, líderes que querem impedir as pessoas. Mas obrigado, Pai, porque o Senhor revelou aqueles que são pequeninos, crianças, aqueles que não têm muito a oferecer, aqueles que são pobres de espírito. É isso que a Bíblia vai dizer. Esses pequeninos resumem os discípulos de Jesus. Os discípulos de Jesus não eram pessoas importantes, não eram pessoas que tinham poder, status, não eram pessoas que tinham muito conhecimento, não eram pessoas que, podiam dizer assim: eu consigo fazer isso e aquilo, mas eram pessoas realmente que diziam o tempo todo: olha, não dá, eu não consigo, eu não tenho nada a oferecer, quem sou eu? Esses são os pequeninos, as crianças que Jesus vai dizer que o Pai abriu os olhos delas para que elas pudessem ver quem é Jesus, para que elas pudessem perceber quem é Jesus, irmãos. Então, uma coisa que nós olhamos para essa história é que existe algo em comum naqueles que aceitam o convite de Jesus. Todos os que aceitam o convite do Mestre são aqueles que declaram: sozinho não dá, sem ti eu não consigo, Senhor, sem ti eu não vou a lugar algum. É isso que há em comum naqueles que aceitam o convite do Mestre. Você pode folhear toda a Escritura, irmãos. Toda vez que Jesus esteve diante de alguém, que Jesus fez um convite para alguém, essa pessoa reconheceu: eu não consigo sozinho, eu não consigo pela minha inteligência, eu não consigo pelo meu poder, eu não consigo pelo meu dinheiro, eu não consigo pelas minhas estratégias, eu não consigo pelos meus recursos, eu não consigo, Jesus. Sem o Senhor não dá. É isso que há em comum, irmãos, em todos aqueles que aceitam o convite de Jesus. Mas veja, é por isso, exatamente por isso, que o convite de Jesus é para os que estão cansados e sobrecarregados. É isso que vai dizer no versículo 28. O convite é para os que estão cansados e sobrecarregados. Em outras palavras, o convite é para aqueles que declaram: sozinho eu não consigo, sem ti não dá, sozinho eu não vou conseguir com as minhas estratégias, com os meus recursos, com as minhas táticas, meus conhecimentos, a minha sabedoria, com a minha força, eu não consigo. É por isso, exatamente por isso, irmãos, que
Que Jesus vai dizer: olha, eu convido todos que estão cansados, sobrecarregados. Todos vocês que estão cansados de tentar pelos seus próprios meios. Todos vocês que estão fadigados pela luta diária. Todos vocês que sentem um peso no coração. Todos vocês que lutam e desejam para ser livres do peso do pecado. Todos vocês que sofrem com a culpa. Todos vocês que carregam grandes responsabilidades sobre os seus ombros. Todos que estão passando por sofrimentos. Todos vocês que reconhecem que sozinho não conseguem, venham. Esses são os cansados sobrecarregados, irmãos. Aqueles que estão já no ápice, assim, não estão conseguindo mais. A palavra cansado no original dá a ideia realmente de alguém que está trabalhando muito. Alguém que está pegando um trabalho muito árduo, um trabalho muito pesado, que está realmente no limite. E sobrecarregado traz a ideia realmente de alguém que está carregando um peso sobre as costas, uma carga. É exatamente essa imagem que Jesus quer que você tenha, de alguém muito cansado carregando uma carga sobre os ombros. É para esse tipo de Jesus, de pessoa, que Jesus faz o convite. E às vezes nós pensamos que não estamos assim. Nós vamos continuar tentando em nosso próprio meio. Mas você já chegou no limite da sua luta pelo pecado. Você está percebendo que sozinho você não vai vencer. Você já chegou no limite da sua situação familiar. Está vendo que não vai resolver do seu jeito. Você já chegou no limite da sua saúde física. Você realmente está cansado fisicamente. Você está no limite do seu corpo. Mas ainda assim você diz: não, eu aguento mais um pouco. Eu vou um pouquinho mais. Irmãos, quando Jesus fala assim: olha, venham a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados. Quando eu leio isso, a impressão que dá é que são muitas pessoas. Não me dá uma impressão de que eram poucas pessoas. Muito pelo contrário, é que eram muitas pessoas assim. Alguns versículos antes, alguns capítulos antes, Jesus vai dizer que ao olhar para as multidões, ele sentiu compaixão delas, porque eram como ovelhas sem pastor, pois estavam confusas e desamparadas. Pessoas que estão confusas e desamparadas, cansadas e sobrecarregadas. O convite de Jesus é para esse tipo de pessoa. O convite de Jesus é para esse tipo de pessoa que reconhece: sozinho eu não aguento mais não. Não dá, pelas minhas próprias estratégias não dá, irmão. E se nós olharmos para hoje em dia, irmãos, ainda temos muitas pessoas cansadas e sobrecarregadas. Se você depois, quando chegar em casa, colocar no Google, você vai ver uma pesquisa que foi feita ano passado. O Brasil é o quarto país mais estressado do mundo. O quarto país mais estressado do mundo. Não estou falando de temperamento. Estou falando de fadiga, de chegar no limite, de chegar no ponto de dizer assim, sabe? É nisso que eu estou falando. Não estou falando de pessoas que são estressadas, personalidade, temperamento, não. Realmente pessoas que já estão assim, olha, fadigadas, cansadas, sobrecarregadas. Quantos casos de burnout? Olha que palavra difícil estou falando aqui. Burnout. Bote lá no Google, depois você vai ver pessoas que estão sobrecarregadas do trabalho. Muito trabalho, muita pressão, e essas pessoas estão adoecendo. Adoecendo fisicamente, psicologicamente e muitas vezes também espiritualmente. Uma coisa não está separada da outra. Quantos casos de ansiedade nos últimos anos? Quantas pessoas ansiosas nós vemos hoje em dia sofrendo com ansiedade? Por quê, irmãos? Porque estão cansadas e sobrecarregadas. Estão cansados. Mas a gente vai procurar aqui tentar encontrar um fator determinante, sabe? Muitos vão dizer: não, pastor, foi depois da Covid-19. Não, pastor, foi por causa da vacina. Não, pastor, é porque isso e aquilo outro. Mas, irmãos, a verdade é que o ser humano ele está se sobrecarregando sozinho. O ser humano aprendeu, e é a mensagem de ultimamente, é que sozinho você dá conta, que você não precisa de ninguém, que você tem tudo que precisa e você é o fortão.
Trabalhe enquanto eles dormem. Conquiste para depois você poder fazer isso e aquilo outro. Essas mensagens têm enchido cada vez mais coachings de TikTok, coachings de Instagram, coachings de internet. Ganham dinheiro baseado simplesmente, irmãos, em sobrecarregar as pessoas. Porque você pensa, não, elas estão me ajudando, não, elas estão sobrecarregando as pessoas. Porque elas estão fazendo as pessoas pensarem que se elas fizerem isso mais aquilo outro, elas vão conseguir o que elas querem, o que elas precisam. Mas a palavra de Deus no tempo todo nos mostra que não é assim. Não é se você fizer 1 mais 1 vai ter 3. Não, muitas vezes você no meio do caminho vai ver que vai ter empecilhos, vai ter obstáculos que vão acabar com os seus planos, que vão impedir o seu progresso, que vão atrapalhar você. E aí, pessoas que não são capazes de lidar com frustrações vão ser levadas a se sobrecarregar e cair em ansiedades e cair em outros problemas. Porque eu encho a cabeça da pessoa, não, você consegue, você é isso, vá lá, mate o seu leão do dia, não, se tiver 2 leões, mate 2 leões, e vá atrás, e isso e aquilo outro, e é uma pressão, irmãos, eles estão ganhando dinheiro, vendendo cursos, vendendo palestras, em cima disso, declarando, você é tudo, você vai, você consegue, papo, é isso, manipulação. A palavra de Deus deixa bem claro, tem muitas pessoas sobrecarregadas, cansadas e sobrecarregadas, e para essas pessoas Jesus diz, olha, vocês que reconhecem que sozinho não dá, venham até mim. Irmãos, Satanás é tão sujo que faz esses coachings e pregadores, palestrantes, utilizarem princípios da palavra de Deus para embasarem as suas mensagens. Então, como eu estou usando a palavra, é de Deus. Como eu estou usando a palavra, as pessoas aceitam como se fosse de Deus. Não, isso é bênção. Mas por trás, a sua mente está sendo engatilhada. A sua mente está sendo preparada para explodir a qualquer momento. Porque no momento em que você tomar um atraso, que você quebrar a cara, que você deu errado, você vai pensar, o que foi que eu fiz de errado? A culpa está em mim. Onde foi que eu errei? O que é que eu preciso refazer e aprender? Não, eu vou tentar de novo. E eu vou tentar de novo, eu vou tentar de novo. E quando eu conseguir, foi pelo meu mérito. Foi pelo que eu fiz. Isso é totalmente antibíblico. A Bíblia prega a graça de Deus. Pastor, mas a Bíblia não diz que nós devemos também, não temos a nossa responsabilidade e temos que isso e aquilo outro? Sim, irmãos. Mas você precisa sempre entender a Bíblia como um todo e não por partes. E a graça de Deus é a mensagem da palavra. Do início ao fim nós vemos a graça de Deus. É um favor que não merecemos. E por que nós queremos conquistar o mundo pelo nosso mérito, pela nossa força, pelo nosso braço? Por isso nós temos muitas pessoas cansadas e sobrecarregadas. Ultimamente popularizou na internet aquela brincadeira não, é um teste social, acho, ou não sei, que o cara chega para outras pessoas e fala bem assim, e aí, 5 minutos com Jesus ou 5 milhões na conta agora? Tá famoso isso aí, muitas pessoas fazendo isso aí. Aí as pessoas vão responder o quê? 5 milhões na conta agora. Por que eu quero 5 minutos com Jesus? Irmãos, eu sei que isso é uma besteira, mas isso mostra o coração das pessoas. Isso mostra a grande massa de pessoas que não estão nem aí para Jesus. Que elas pensam que o que precisam é somente coisas e itens. E tanto que começam a usar pessoas como coisas para alcançar outras coisas. E assim a humanidade vai desumanizando, deixando de ser humana de verdade. E vai se sobrecarregando, cansando e sobrecarregando. E é um dia um tentando matar o outro. É um tentando sobressair sobre o outro. É um tentando ser maior do que o outro. Cansando e sobrecarregando. Uma hora, essas pessoas vão ver que sozinhas não dá. Uma hora, espero eu e a palavra, irmãos, que essas pessoas olhem para Jesus e dizem assim, Senhor, me ajuda. Me ajuda, porque eu estou precisando realmente de ajuda. Eu estou precisando que o Senhor cuide de mim.
eu não cuidei de mim, o Senhor cuide. Muitas pessoas têm a impressão de que ao sair de casa e orar pela manhã, Senhor, cuide de mim, isso é sinônimo de que Deus vai fazer tudo o que você quer, que Deus vai lhe dar tudo o que você quer, que Deus é como se fosse o gênio da lâmpada, que você tem todos os dias três desejos ou mais, e Deus vai lhe dar tudo o que você quer. É uma visão deturpada de Jesus. Isso não é o cuidado que Jesus oferece, irmãos. O cuidado que Jesus oferece é um cuidado de pai, é um cuidado de mãe, é um cuidado verdadeiro. É de alguém realmente que se importa, não somente com o que você quer, mas com aquilo que você precisa. E Ele vai fazer de tudo para levar você a entender isso, do que você precisa. Para que você possa uma hora parar e dizer assim: sozinho não dá, eu não consigo mais, Jesus. O convite é para pessoas assim, que precisam de ajuda, pessoas que reconhecem que não conseguem mais sozinhas. E o convite é feito por alguém que realmente pode ajudar. O convite não é feito por mim. Não sou eu que estou fazendo um convite para mim, nem para vocês, e nem para ninguém. Não sou eu que estou, e não é, sabe, um influenciador, sabe, que pode me dar tantos milhões na sua conta, e não é determinada pessoa influente, que tem muito conhecimento, que pode dar para você algum sucesso de alguma forma. Não é pessoas que realmente não podem te ajudar, no fim das contas, porque realmente quem pode ajudar a humanidade do jeito que a humanidade está, é Jesus. É por isso que ele faz esse convite. Porque se fosse qualquer outra pessoa, talvez esse convite seria vão, seria vago, seria um convite furado. Mas é alguém realmente que pode ajudar. Jesus diz: olha, eu conheço o Pai, e ninguém pode conhecer o Pai se não vier a mim, porque eu conheço o Pai. Somente quem vem até mim pode conhecer o Pai. E por que nós precisamos conhecer o Pai? É porque realmente somente o Criador de todas as coisas tem o direito sobre todas as coisas, governa sobre todas as coisas e cuida de todas as coisas. Nós precisamos do nosso Criador. É por isso que Jesus vem até a terra, para se sacrificar por nós, para que a gente possa voltar ao nosso Criador. A humanidade, sem estar ligada ao seu Criador, está corrompida e perdida. Jesus vem para dizer assim: olha, não, agora vocês podem, venham a mim, porque por meio de mim vocês voltam ao Pai. Por meio de mim vocês têm de volta acesso ao Pai. Irmãos, realmente Jesus pode te ajudar. Eu não sei qual é o fardo, o peso que você está carregando nas suas costas. Eu não sei qual é o cansaço da sua vida. Eu não sei. Mas Jesus sabe, assim como Ele sabe qual é o peso e o cansaço e o fardo que eu possa estar carregando. E é o mesmo convite que Ele faz a mim e para você nessa noite, irmãos. E nós precisamos dar atenção às palavras dEle, porque Ele realmente pode nos ajudar. Ele vai dizer: olha, para confirmar que eu posso te ajudar, deixa eu te explicar quem eu sou. Ele vai dizer no versículo 29, eu sou manso e humilde de coração. Irmãos, em poucos lugares da Bíblia, Jesus fala sobre si. Especificamente, se você parar para analisar, em muitos lugares da Bíblia as pessoas falam sobre Ele, e Ele muitas vezes pergunta às pessoas: quem vocês dizem que eu sou? O que as pessoas dizem que eu sou? Mas aqui é um dos poucos lugares que Jesus declara algo a respeito dele. Ele vai dizer: eu sou manso e humilde de coração. E a gente precisa entender que é isso, irmãos. A palavra original para manso não é alguém que tipo assim, que está passivo. Não é alguém que tipo assim, sabe? Hoje nós confundimos muito, porque nós pensamos que alguém manso é alguém parado e que não faz nada. Mas não é esse o sentido da palavra. O sentido de manso é alguém gentil. É alguém que não é facilmente irritável. Alguém que não é estressado. Alguém que recebe as pessoas. Alguém que é amável na sua forma de tratar as pessoas. E humilde, o sentido da palavra humilde no original dá a ideia de alguém que é acessível. Então, esse homem que é gentil de coração, que não é facilmente irritável, ele é acessível também. Então, a gente precisa mudar da nossa mente a visão de Jesus, porque muitas pessoas passaram essa imagem. Se eu passei essa imagem aqui na igreja, me perdoe.
Jesus não é alguém que está apontando o dedo na sua cara. Jesus é alguém que está de braços abertos, convidando você: venha até mim. Jesus é alguém que sabe exatamente como é a sua vida, de uma ponta a outra. Ele sabe exatamente tudo que você pensa, fez, faz ou fará. Ele sabe de tudo. E ainda assim, lhe conhecendo, ele diz: venha a mim. Ele não está dizendo assim: você fez isso, você fez aquilo. Não! Esse é o pregador que colocou essa imagem na sua cabeça. Jesus não é severo, irmãos. Jesus é gentil. Jesus é amável. Jesus é alguém que diz palavras brandas. É isso que humilde também significa. Acessível, que diz palavras brandas. Não é alguém que está o tempo todo berrando. Não é alguém que está o tempo todo impondo coisas. Não, Jesus está convidando, trazendo palavras de amor para mim, para você, todos os dias, irmãos. E às vezes as pessoas confundem uma coisa com a outra, porque vão dizer: pastor, o senhor está pregando um Jesus com flores e arco-íris. Esse não é o Jesus da Bíblia. O Jesus da Bíblia é alguém firme. Ele é isso, ele é aquilo, irmãos. O Jesus da Bíblia, ele é tanto uma coisa quanto outra. O Jesus da Bíblia é tanto amor quanto justiça. O Jesus da Bíblia é tanto perdão quanto verdade. Ele não é alguém que está passando pano para os pecadores, dizendo assim: venham a mim e continuem do jeito que você está. Podem pecar que eu não estou nem aí. Eu te amo mesmo assim. Jesus, ser manso e humilde não é isso. Ele mesmo pregou que é necessário ter arrependimento, irmãos. Mas o que a gente precisa entender é que Ele é aquele que convida amorosamente, gentilmente, nos atrai. Mas Ele também é aquele que nos transforma, que trabalha na nossa vida, que faz com que a gente deixe de tentar levar a vida do nosso próprio jeito, que a gente pare de tentar, alcançar determinadas coisas pelo nosso próprio esforço, que a gente pare de pensar a vida como colocaram na nossa cabeça, e que a gente comece a dar ouvidos a Ele. Jesus convida a mim e a todos nós a um relacionamento verdadeiro. Jesus não está dizendo assim: você tem que fazer isso, fazer aquilo outro. Não, Jesus diz apenas: venha. Vamos viver junto. Pare de tentar do seu jeito. Pare de buscar da sua forma. Pare de dizer: eu consigo, eu sou aquilo outro. A questão, irmãos, não é que Jesus ele ignora o pecado. Não é, ele perdoa o pecado e te ajuda a vencer o pecado. Jesus, ele não está dizendo assim: venha que seus problemas vão acabar. Muito pelo contrário, ele disse que nós teríamos problemas, nós teríamos aflições, mas ele veio dizer: venha, porque esse problema não vai ser só seu, é meu também. Essa luta não vai ser só sua, é minha também. Essa circunstância, esse peso, essa carga que você está carregando, não vai ser mais só seu problema, só sua coisa. Não vai ser mais só você, é eu e você. É isso que Jesus está dizendo. Você não vai estar só, irmãos. Esse Jesus amoroso, perdoador, que faz o convite para todos nós, irmãos. Que faz um convite para mim, para você, para cada um de nós. Jesus faz um convite, e esse convite é: venha. É um convite simples. É um convite que não tem muitas informações. Normalmente, quando alguém convida a gente para algo, traz consigo muitas informações, né? Se alguém, vamos ali aonde? Fazer o quê? Com quem? Que horas? Por quê? Né? A gente quer informações. Jesus não quer que você fique perguntando muitas informações. Ele só diz: venha. Venha. E com isso, ele assevera uma promessa: vocês terão descanso. Venham, porque vocês vão ter descanso para todo o sofrimento da sua vida, para toda a luta da sua vida, para toda dificuldade, para todo o pecado que você enfrenta. Venha, você vai encontrar descanso. Em mim você encontrará descanso, diz Jesus. Para mim e para você, irmãos. O descanso verdadeiro que nós precisamos entender, que vamos encontrar, não é apenas lá na eternidade,
O descanso que o Senhor Jesus garante para nós é hoje, com Ele. Não é algo futuro, não é algo utópico, não é um sonho, não é uma promessa vazia, sabe? De tipo assim, se acontecer tal coisa, talvez aconteça de você conseguir isso. Não é, não tem sis, tem apenas venha e eu vos darei descanso. Venha e eu vos aliviarei. Venha e eu vou trazer refrigério sobre a sua alma. Venha, esse é o convite de Jesus, sem informações, sem muitos detalhes, apenas venha, confie em mim, entenda quem está te convidando. Se você entende que é esse sobrecarregado e cansado dessa história, se você entende realmente que sozinho não dá, Jesus convida você, Jesus nos convida nessa noite. Jesus nos convida. Nos convida ao quê, pastor? Viu como a gente gosta de informações? Apenas venha. E para terminar, queria trazer algumas coisas que nós precisamos pensar em cima disso aqui, para finalizar. Ao ouvir a Jesus, nós precisamos ter entendimento que Ele tem uma promessa, é descanso para a nossa alma. É uma coisa garantida, não é uma coisa hipotética. A grande questão que as pessoas têm dificuldades é como eu vou a Jesus, como eu vou a Jesus, como eu vou até Ele. Eu quero, mas como eu vou até Ele? Irmãos, nós temos diferentes maneiras de ir até Jesus. A principal delas é a sua palavra. É a sua palavra, porque aqui Ele está falando conosco. A palavra de Deus é Deus falando. Então a maneira de vir até Jesus é vindo realmente ouvir Ele falar. Outra forma de vir até Jesus é orando. Irmãos, nós precisamos começar a buscar o descanso que nós precisamos através da oração. Eu tenho certeza que aqui nós temos pessoas que estão cansadas de maneiras diferentes. Mas muitas vezes quando a gente fala em descansar, ninguém pensa em orar. Mas orar é justamente a melhor forma para a gente descansar. Porque é justamente na oração que eu vou colocar diante de Jesus tudo aquilo que está me sobrecarregando. Porque se eu estou passando por alguma luta na minha família, eu coloco isso diante de Jesus. Se eu estou passando por alguma luta financeira, eu coloco isso diante de Jesus. Alguma luta física, eu coloco diante de Jesus. É derramar a minha vida diante dele e dizer: Senhor, me ajuda. A oração é literalmente um grito de: Senhor, me ajuda. Senhor, me ajuda. Então nós temos a palavra de Deus, nós temos a oração. Essa é uma das principais coisas que as pessoas param de fazer quando se sentem cansadas e sobrecarregadas, é orar. Olha que armadilha nós nos colocamos, irmãos. A principal coisa que pode nos ajudar, uma das principais coisas é orar. E o que é que as pessoas fazem? Param de orar. Como é que vão descansar dessa forma? Como é que vão encontrar renovo dessa forma? Outra forma que nós encontramos de encontrar descanso do Senhor é vir a um culto como esse. Nós precisamos realmente começar a ouvir aos cultos, realmente para participar do culto e não apenas para receber o culto. Participar do culto realmente é interagir com os irmãos, realmente colocar diante dos irmãos assim: olha, a minha vida está assim, ore por mim. Compartilhar da vida. Quando a gente fala assim no final do culto: olha, vamos igrejar, significa passe um tempo mais com o seu irmão, porque a gente só se vê de domingo em domingo. Compartilhe mais a sua vida. Os discipulados servem para isso. Quando nós nos encontramos um a um durante a semana, é para que você possa confiar nessa pessoa que está discipulando você e desabafar, confessar pecados, pedir ajuda. Irmãos, uma coisa que nós precisamos entender é que a caminhada com Jesus não é uma caminhada solitária. Jesus não nos chama a gente para ficar sozinho, sabe? É você e Deus e tchau. Não, a caminhada com Jesus é uma caminhada em comunidade, em compartilhamento de vida. Nós precisamos uns dos outros, assim como nós precisamos de um Salvador.
que você precisa entender é que você precisa de Jesus. Enquanto você não perceber isso, e você continuar sendo ou indiferente, ou rejeitando Ele, você não vai conseguir entender as verdades do reino. Faça isso. Aceite o meu conselho nessa noite. Vá até Jesus. Nós daqui a pouco vamos orar. Fale com Ele. Coloque o seu coração diante dEle. Realmente, se eu passei para você uma imagem de um Jesus que não te recebe, meu irmão, minha irmã, me perdoe. Mas Jesus te recebe sim, do jeito que você está. Da forma como você está. Jesus te ama e te recebe, te abraça. Ele não é como eu, Ele não é estressado. Ele não é alguém que se irrita facilmente. Ele não é alguém que aponta o dedo na cara. Ele é alguém que ama você, vai te ajudar, vai estar com você e quer que você esteja com Ele. Ele se importa com você de verdade. Tenha certeza disso. Jesus se importa com você de verdade. As pessoas querem um Jesus baseado na sua personalidade, não no que as Escrituras dizem. O Jesus da Bíblia, irmãos, é manso e humilde de coração, é gentil e acessível, é receptível, tem palavras brandas e ama as pessoas, recebe as pessoas, não vai deixar as pessoas do mesmo jeito que elas estão, mas vai ajudar elas realmente a serem transformadas e passarem por todas as suas lutas. Por isso que ele termina dizendo assim: olha, troque o seu jugo pelo meu. Troque o seu jugo pelo meu. Pegue o meu fardo e deixa eu carregar o seu. Fardo é realmente algo que é pesado, irmãos. E a gente quer carregar sozinho, não faz sentido. A gente quer carregar por nossa própria conta. Jesus diz: ó, troque pelo meu. Troque o seu fardo pelo meu. O meu é leve, o meu é fácil de carregar. Então as palavras de Jesus hoje, para mim e para você, são as mesmas palavras daquele dia. Venham a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso, e eu vos aliviarei. Eu tenho descanso para a sua alma, é o que o Senhor Jesus diz. Se você crê nisso, não hesite. Jesus está convidando você. Entregue seu coração a Ele hoje. Feche seus olhos, fale com Ele, queira realmente essa companhia que é Jesus, essa vida com o Salvador. Queria convidar você a orar. Feche seus olhos, vamos orar ao Senhor.